hidrelétricas. As usinas respondem por 18% da energia elétrica global. São responsáveis pelo fornecimento de 50% da eletricidade em 63 países e por 90% em outros 23, entre eles o Brasil. Pró, são uma fonte de energia renovável que produz eletricidade de forma limpa, não poluente e barata. Contra, exigem grandes investimentos inicial da construção de barragens. Podem ter a operação prejudicada pela falta de chuvas. Biomassa. Agrupa várias opções como queima de madeira, carvão vegetal e o processamento industrial de celulose e bagaço de cana-de-açúcar. Inclui o uso de álcool como combustível. Responde por 1% da energia elétrica mundial. Pró, aproveita restos reduzindo o desperdício. O álcool tem eficiência equivalente à da gasolina como combustível para automóveis. Contra, o uso em larga escala na geração de energia esbarra nos limites da sazonalidade. A produção de energia cai no período de entre-safra. Dependendo de como se queima, pode ser muito poluente. Redes, comércio e território. Vivenciamos um tempo no qual a fluidez das fronteiras é constante. Já não contamos com territórios dominados por uma realidade simples, mas a convivência de diversos agentes atuando e contribuindo, construindo o espaço. Nesse tempo de globalização, observamos uma transformação quantitativa e qualitativa dos movimentos que redefinem o território, processando novas relações que fortalecem e fragilizam ao mesmo tempo os objetos e agentes construtores do território. O resultado mais imediato nesse cenário é a formação de múltiplas redes que podem ser evidenciadas nos sistemas atuais de transportes, logística, de informação e de comércio. O uso do espaço é coletivo, mas o uso que é feito dessas redes atuais se dá de forma extremamente seletiva e não significa vantagens a toda a sociedade, uma vez que podemos verificar uma parcela da sociedade utilizando-se dos bens e serviços por elas estruturados, enquanto uma parcela significativa fica excluída. No que se refere ao problema da exclusão, há um reflexo nítido na gestão do território. Para conseguir a produção dos benefícios para toda a sociedade, torna-se necessário investimentos que muitas vezes não estão disponíveis para o Estado. Vamos aqui compreender a formação das redes, tendo como suporte as obras técnicas que permitem interligar dois espaços no território, integrando-os e permitindo um processo de complementariedade ou subordinação do território. O meio técnico do sistema de transporte nos permite colocar 3 pontos para reflexão. 1. Como se estrutura redes geográficas em suas formas atuais? A rede de transporte permitiu a integração territorial e a subordinação das regiões periféricas, Nordeste, Norte e Centro-Oeste. A estrutura da indústria e comércio do Sudeste, a estrutura tradicional permite criar uma hierarquia mais rígida, uma vez que a estruturação da rede se dá pela existência das estradas ferroviárias e hidrovias. A compreensão das transformações contemporâneas nas redes em suas diferentes feições e usos. Na atualidade, as redes de transporte são sobrepostas por outras vias de subordinação e exercício de domínio no território. As redes de comunicação e, mais recentemente, a internet permitiu uma fluidez no processo de estruturação das redes e dos fluxos que se dão no território. Esses fluxos, que anteriormente dependiam do meio físico, redes de transporte, hoje são definidos também pelo fluxo de informação que, posteriormente, necessitam da rede física para confirmar o domínio e estruturação da rede. 3. O poder deste sistema de transporte na transformação dos territórios. Quando se construiu a estrada Rio-Bahia e a Belém-Brasília, verificamos o fim das ilhas econômicas e a integração territorial. O uso que o meio produtivo faz das redes de transporte permite compreender que, com a construção de uma nova estrada, teremos a inserção de mais uma porção
do território na dinâmica dominante de uso do espaço para a produção de riquezas. Uma nova geografia de redes. Vamos analisar esses dois mapas seguintes. Atividade de serviço. Primeiro mapa. Observando a distribuição da densidade e do grau de diversidade das atividades de comércio e de serviço, nos dois mapas verificamos como um centro exerce influência sobre o outro por possibilitar acesso a bens e serviços que não estão disponíveis em toda a porção do território. Ao avaliar a oferta de bens e serviços exercida pelas cidades na rede urbana do país, verifica-se também o grau de participação e posição na rede. O IBGE, em sua avaliação, utilizou como fonte dos dados o cadastro de empresas, sempre 2004. Deste extraiu-se o número total de classes de atividades comerciais e de serviços, segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, SENAI, para todos os municípios do Brasil, partindo da premissa de que, quanto maior o número de classes de atividades presentes, maior a diversidade de oferta dessas atividades e maior, consequentemente, a centralidade exercida pela cidade. Um território marcado pela profusão das conexões, quando a mobilidade da produção, do capital e das pessoas se impõe praticamente como regra, ainda que não se realize do mesmo modo para todos os homens e lugares, a proliferação das redes técnicas aparece como algo imprescindível. Os fluxos e a densidade destes nos âmbitos regionais, nacionais ou intermunicipais ou internacionais surgem como condição que se impõe à circulação crescente de tecnologia, de capitais e de matérias-primas. A modalidade física, fluxo material, pode ser facilmente compreendida. Contudo, a mobilidade da informação, fluxo imaterial, só pode ser representada pela comunicação e pela circulação de informações que definem e, por vezes, determinam a especialidade dos espaços que são criados e recriados continuamente. Devemos estar atentos em todas as análises das redes para que conheçamos e possamos identificar as posições políticas e ordens entre diferentes pontos do planeta, sobretudo pela ação das grandes empresas, grupos econômicos, bancos, etc. Estes agentes organizam o território de forma a atender plenamente às necessidades de controle da produção, distribuição hegemônicas, atestando o uso corporativo das redes e do próprio território. É no território que a ação das grandes empresas e dos agentes financeiros se mostram como elemento organizador e normatizador das ações e da vida dos lugares. Assim, ao estarem subordinados às redes, os lugares são refuncionalizados, tomando uma nova especialização no território. As redes não podem ser vistas e analisadas somente pelo ponto de vista técnico de estrutura e fluxos, mas também com um enfoque social que observa o sujeito, sua cultura, sua relação com o lugar e a necessidade de identidade para a produção e reprodução deste sujeito. Meio ambiente e território. Meio ambiente e urbanização. Questões e problemas. O meio ambiente não estabelece fronteira. A fábrica que emite poluente na Alemanha causa chuva ácida na França. Os dejetos da cidade de São Paulo poluem o Tietê, que se dissolve no Paraná, e por aí vai, até chegar ao oceano. A interação do meio mostra que ações isoladas trazem resultados pequenos devido à interdependência ambiental. As mudanças que observamos geram desconforto e incertezas. Essas incertezas afetam também
o sistema produtivo ou a possibilidade de gerar lucro fácil. Na década de 50, foram transferidas diversas indústrias para os países pobres. Essas empresas buscavam mão de obra barata e leis ambientais mais flexíveis, quando não existentes. Essa era uma estratégia de desenvolvimento daquele momento que busca ampliar o lucro com mão de obra barata e baixo custo de investimento em proteção ambiental. Com as mudanças que se observou ao longo do século XX, observou que esta não afetaria somente os países pobres, ou seja, controlar somente a natalidade na periferia mundial e continuar com o mesmo comportamento no sistema produtivo. Não traria a redução da pressão sobre o meio ambiente. Com isso, se inicia uma ação ambiental que passa a ser executada em todo o mundo, em ritmos diferenciados. Daí vem a proibição do uso de determinados produtos como o DDT, diclorodifenil tricloroetano. O DDT se tornou um dos mais conhecidos inseticidas de baixo custo. Lembre-se da música do Raul Seixas, A Mosca, que falava sobre o uso do DDT. A discussão sobre o meio ambiente vinha, de certa forma, disfarçada na resistência ao imperialismo vigente. A canção de Odair José, Pare de Tomar a Pílula, também faz uma crítica ao que se observava para o controle da natalidade, como forma de denunciar o modelo imposto pelo sistema dominante. O que se vê nesse processo é que chegamos no século XXI com graves problemas ambientais herdados da despreocupação e da incompreensão que o meio ambiente é um sistema e está interligado. Desse modo, podemos relacionar alguns problemas que são recorrentes nas discussões em geral. Efeito estufa. O efeito estufa é o aumento da capacidade da atmosfera em acumular calor na atmosfera. Os gases, principalmente o CO2, aumentam a capacidade de reter calor. A mudança da composição da atmosfera faz com que tenhamos a temperatura aumentada com o passar do tempo. A pergunta básica é: por que não mudar a emissão de carbono? Porque a energia do petróleo é barata e a indústria de bens é muito dependente dos derivados de petróleo. Vamos passar um dia sem plástico, sem tecidos de microfibra, sem solventes, etc. É possível imaginar tal reestruturação? Ilhas de calor. Todo material tem uma capacidade de reter calor e essa capacidade foi medida e chama-se albedo. É a medida da quantidade de radiação solar refletida por um corpo ou uma superfície. É calculado como sendo a razão entre a quantidade de radiação refletida pela quantidade de radiação recebida. O albedo é considerado como sendo em relação à faixa do espectro visível em relação à normal da superfície do astro e é medido em uma escala que varia de 0 a 1. 0 equivale a uma reflexão, isto é, toda a luz recebida é refletida, ao passo que 1 equivale a uma absorção total. Em estudos sobre aquecimento global e ilhas de calor, esses fatores são importantes, pois algumas mudanças no albedo podem equilibrar os efeitos causados pelo aquecimento global. No caso da ilha de calor, o albedo dos materiais construtivos é calculado levando em consideração não somente a luz visível, mas as radiações infravermelhas e ultravioletas, na medida em que todas influenciam no microclima urbano. Como conceito, a ilha de calor é o nome que se dá para o aquecimento climático maior nas áreas urbanas em relação às áreas rurais circunvizinhas. O contraste entre a temperatura média no centro de uma grande cidade e de suas áreas rurais vizinhas varia em média de 4 a 6 graus, podendo chegar a 11 graus Celsius, levando a um grande desconforto da população durante o verão e a um grande aumento no consumo de energia elétrica usada na refrigeração dos ambientes domésticos, comerciais e industriais.